Dando continuidade à história, Escravo Bernardino, ditado pelo espírito de Antônio Carlos, escrito por Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Capítulo 7. Trabalho do bem. Mãe Benta me chamou um dia para assistir aos trabalhos que ela fazia nas noites de sexta-feira. Participavam em todas as reuniões os que eram considerados médiuns, ou como ela falava, os que tinham o dom de conversar com os espíritos. Essas reuniões eram na casa dela, que morava sozinha. Ela desmanchou uma parede da sala, ou o cômodo da entrada, e ficou grande. Os trabalhos eram à noite e, para minha surpresa, lá encontrei o João, o empregado da fazenda, e a mulher de Pedro. Os dois trabalhavam com a mãe Benta. Entrei e fiquei quieto num canto, observando tudo. De enfeite, só um vaso grande com flores encostado na parede. Todos que quisessem podiam assistir a esses encontros. Muitos que tinham problemas lá iam para receber conselhos e ajudas. Os médiuns eram 8, 5 mulheres e 3 homens. Ficavam de pé no centro da sala em círculo. Mãe Benta batia palmas e todos ficavam em silêncio. Havia pessoas até do lado de fora da casa, por não caber na casinha. Cantavam e dançavam devagar, sempre em círculos. As cantigas eram bonitas, falavam da bondade de Deus. Às vezes batiam-se palmas. Cantigas essas que conhecia por ouvir os meus companheiros cantarem quando trabalhavam, e do trabalho da cachoeira a que tinha ido. Depois de cantarem uns 20 minutos, a mãe Benta orava muito bonito, pedindo proteção. Após orávamos todos juntos uma Ave Maria e um Pai Nosso. Mãe Benta e João ficavam no centro da roda e a ordem era dada: que recebam os espíritos que aqui vieram para uma orientação. Os 5 da roda começavam a falar pela incorporação. Se algum contorcia, João ou a mãe Benta colocava a mão na cabeça dele e ele aquietava. Os 5 falavam ao mesmo tempo e João e mãe Benta falavam com eles. Eu prestei atenção nos que estavam perto de mim, falando através de uma médium, que esse espírito que fora uma sinhá queixava de dores e desprezo dos seus. João, que conversava com ela, falou com educação e bondade que o corpo dela havia morrido. Ela não acreditou, espantou-se por estar entre os negros. João, com a ajuda da equipe desencarnada, dos bons espíritos que ali trabalhavam, mostrou a ela o seu corpo, que só tinha ossos, como seu corpo morreu, para que pudesse acreditar. Ela chorou de medo, não sabia o que fazer. Mostraram a ela para onde ir, e ela se tranquilizou e foi afastada. Outro em que eu prestei atenção foi um escravo que havia desencarnado no tronco, longe dali, em outra fazenda. Fazia um dia que havia desencarnado, não estava revoltado e nem com ódio, só não sabia que havia desencarnado. Aceitou numa boa e foi embora feliz. Ouvi também uma negra que desencarnou de doença e ainda sentia as dores do corpo. João, com a ajuda dos espíritos, a curou e ela também foi embora feliz. Um espírito veio bravo, queria vingar de todo modo. Contou que foi morto enquanto fugia por um capitão do mato. Mãe Benta conversou com ele, mostrando a inconveniência da vingança. Mas não adiantou. Foi embora rancoroso, jurando se vingar. Vi alguns espíritos que vieram para receber ajuda e muitos bons, rodeados de luz. Ficaram todos em silêncio. Para minha surpresa e alegria de todos, João incorporou Tomás. Antes eu tinha visto, ou melhor, sentido meu amigo. Tomás falou alto com a sua voz calma e bondosa. Boa noite, sou o amigo Tomás.
Eu venho aqui como aprendiz ajudar vocês. Eu estou muito feliz. Vocês não podem ter ideia de como é bonito o lugar em que eu moro. Dou graças por ter suportado os sofrimentos da vida no corpo e por ter sido bom. Talvez deveria ter sido melhor, mas pela bondade de Deus eu sou muito feliz. Por isso, meus irmãos, calma e paz, muita paz com todos, principalmente conosco mesmo. Queiram transmitir o meu abraço a Nossa Senhora, porque a ela devemos uma vida cativa boa e digna. E esses trabalhos, que Jesus os abençoe. 4 médios saíram da roda e 4 ficaram e sentaram em banquinhos. Foi feita uma fila para conversar com os bons espíritos que vieram para ajudar os encarnados. Fui também. Sentei no chão. João incorporado me benzeu com um ramo. Quando terminou, levantei e saí. Nada falei, mas muitos conversaram. Indagavam os espíritos sobre os seus problemas e eles respondiam com bondade e sabedoria. Depois de todos terem sido benzidos, ou melhor, terem tomado os passes, os espíritos foram embora e todos voltaram a cantar, agradecendo. Após terminar os trabalhos, voltávamos leves, soltos e felizes para casa. Como já era tarde, eu não conversei com ninguém. Poucos ficaram por minutos conversando sobre o que ocorreu nos trabalhos. No outro dia à tarde, eu procurei curiosa a mãe Benta. Ela sorriu com seu jeito simples e bondoso e respondeu às minhas indagações. Mãe Benta, quem ensinou vocês a fazer esses trabalhos? Tomás, quem primeiro os fez, no começo era diferente. Gibão, um espírito escravo, como ele mesmo dizia, antes tinha sido senhor em outras terras distantes, onde tudo era mais evoluído. Com paciência, nos falava ora para fazer isso, ora aquilo. Também nos ensinava a cantar para nos consertar com a música. Tomás vem sempre nos trabalhos? Sim, logo que desencarnou, ele passou a nos ajudar como espírito. É muito amigo e gosta de ser útil. Quem é bom aqui continua do lado de lá. Nota de rodapé. Temos muitas notícias de muitos trabalhos assim no tempo dos escravos. Como era muito escondido, não era divulgado. Mas esse que Bernardino nos narrou, assim a dona da fazenda, não se importava e faziam livres. Como podemos notar, foi realizado um trabalho de desobsessão, onde eram incorporados espíritos necessitados de ajuda para serem orientados. Depois, vimos sessões de passes e muitas ajudas e conselhos eram dados. Os termos que usaram, repito, eram diferentes dos que eu uso ao escrever. Eu faço um termo atual para melhor compreensão, pois esses nem eram conhecidos naquela época, já que foi Allan Kardec quem, tempos depois, primeiramente se referiu a eles. Esses trabalhos entre os escravos eram feitos de muitas maneiras. O que eu narro era muito bom. Certamente João e mãe Benta eram espíritos evoluídos e bondosos. Prestei atenção na conversação dos espíritos. Por que aquela sinhá estava sofrendo, mãe Benta? Bernardino, muitos não se preparam para a desencarnação. Ela vem e a pessoa não sabe como fazer. Isso é comum. Onde estava? Na casa dela, como se fosse encarnada, queixava de dores pelo reflexo de sua morte e de desprezo dos seus, porque desencarnada eles não haviam. Como e por que foram buscá-la? Todos nós somos irmãos brancos e negros. Todos os bons espíritos trabalham conosco. Vão pela redondeza e trazem os necessitados, achando que essa sinhá já tinha sofrido muito
Eles a trouxeram para que pudéssemos ajudá-la. Eles não poderiam ajudá-la sem trazer para uma incorporação? Do modo que foi feito, é muito mais fácil. Por vibrar diferente, ela não via os bons espíritos, porque ela vibrava como se fosse encarnada. Só via coisas da matéria bruta. E os bons vibram como espíritos que são. Também, se ela os visse, certamente, pensando estar encarnada, iria ter medo, julgando ver assombrações. Incorporando é mais fácil, porque ela pode comparar o seu corpo com o do encarnado, e os fluidos dos encarnados a ajudam tanto a sarar como a ver os fatos reais. Isto é, a sua desencarnação. Por que aquele negro foi castigado? Por que desencarnou no tronco? Se ele não disse, não cabe a nós, só por curiosidade, saber. Ele nos deu uma linda lição, perdoou e pôde, por este motivo, ser socorrido e levado para lugares lindos. Mesmo tendo razão, isso é, se não fez nada de errado e foi castigado, quando não perdoar, não pode ser socorrido. Jesus não foi crucificado sem motivos e não perdoou? Todos devem seguir o seu exemplo. Pode não ter existido motivo nessa, mas sim em outras vidas passadas. A reencarnação é uma lei justa que nos leva a entender tantos porquê, tantas indagações que fazemos. Se não perdoamos, não podemos ser socorridos. Aquele que não perdoa não pode ser levado para um socorro. E o espírito bravo, por que foi embora? Todos temos o livre-arbítrio. Ele não aceitou perdoar, prefere sofrer e fazer sofrer. Mas não foi inútil a sua vinda entre nós. Plantamos uma sementinha no seu coração. Esperamos que lembre sempre dos conselhos que lhe foram dados. Talvez um dia se canse e se volte para Deus. Comentei com a Mara. Gostei do trabalho, achei bonitos os cantos, eu senti bem lá. Vi muitos espíritos, mas não volto. Bernardino, disse ela, mãe Benta fala que você tem o dom e deve trabalhar. Bobagem, não volto mais. Mas na sexta-feira seguinte lembrei dos trabalhos a todo momento e senti alguém perto de mim a me falar: vá, Bernardino, vá. À tarde eu resolvi ir mais uma vez e fui. Nota de rodapé. Muitos espíritos que revestiram um corpo negro quando escravos o fizeram para um aprendizado. Muitos aceitaram e outros não. Aprendizado não nos é imposto. Aceitamos aprender ou não. Muitos foram espíritos instruídos que aprenderam a ser bons. Foram e são de grande bondade. Também vemos até hoje grandes obsessões pelos que não perdoaram, não aceitaram esse aprendizado e olharam mais os erros dos outros que os próprios. Muitos espíritos que foram cativos e aprenderam a lição que a escravatura lhes deu são ótimos trabalhadores no Brasil, no plano espiritual. Fiquei como da outra vez, quieto num canto, prestando atenção, e tudo foi como anteriormente. Curioso, eu escutei os espíritos falarem através das incorporações. Impressionei-me com uma menina branca que desencarnou queimada por acidente. Seu desespero era grande. Teve que ser acalmada. Tiraram suas dores e ela pôde então conversar e agradecer aos negros, raça que ela julgava inferior. Também ouvi de um negro sua triste história. Suicidou porque a sua mulher era amante do senhor. Desesperado, ele se matou e há muitos anos vinha sofrendo. Quando ele se lembrou de pedir perdão a Deus, foi trazido ali, orientado, e foi embora aliviado. Depois de ouvirmos Gibão, esse espírito querido de todos ali presentes,
falou através da mãe Benta e recomendou que se fizesse silêncio e que orássemos quando os espíritos necessitados estavam falando e recebendo orientação. A seguir, os 4 médios da roda saíram e os outros receberam os bons espíritos para o passe. Mas esses 4 médios que saíram ficaram ajudando, e foi um deles que veio me chamar. Bernardino, vem, está aqui um espírito que diz ser seu amigo. Eu fui e sentei na frente de um médium que estava incorporado. Vá, Bernardino, vá. Falei com você o dia inteiro, disse o espírito e riu com bondade. Continuou após uma pausa. Sou Tião, lembra de mim? Tião? A imagem do meu amigo veio forte na minha memória e eu comecei a chorar. Tião, disse emocionado, sua bênção, meu amigo. Você foi tão bom comigo. Você me disse que eu ia ser feliz, morar numa casinha e ter minha família grande. E tudo isso aconteceu. Você duvidou, mas aconteceu. Mas me diga, meu amigo, você desencarnou? Sim, faz um tempinho. Lembrei de você e vim encontrá-lo. Fiquei alegre com o trabalho para o bem que fazem aqui. Se você lembrou o que lhe disse a respeito da casa e da família, deve lembrar também que eu lhe disse que você poderia ser como eu fui e que teria ocasião de aprender. Aqui pode aprender mais e melhor do que comigo. Abaixei a cabeça. Esta parte não me interessava. Tião riu de novo. Bernardino, meu filho, não despreze o dom que recebeu para fazer o bem. Só quando fazemos o bem é que aprendemos a ser bons. Isso, o dom, é pela bondade de Deus para queimar pelo trabalho fluidos nocivos que nós mesmos criamos quando fazemos o mal. Vim até você para saber como estava, por saudade, e para alertá-lo quanto ao seu trabalho espiritual. Eu agradeço, Tião. Sou muito grata a você. Repito, aquele que é realmente grato imita o seu benfeitor. Adeus, fica com Deus. Adeus. Voltei ao meu lugar pensativo. Fiquei quieto e quando terminou, voltei depressa para casa. Não comentei o fato e ninguém me indagou. Todos diziam que a sinhá era médium. Não aguentava de curiosidade de saber se realmente era ou não. Eu queria indagá-la, mas não me atrevia. Um dia, tendo oportunidade, o fiz. Foi quando fomos numa pequena carroça ver uma plantação. Eu fui dirigindo a carroça e ela foi sentada ao meu lado. Conversávamos animados e eu criei coragem e perguntei. A senhora conhece os trabalhos de sexta-feira na casa da mãe Benta? Contam-me sempre o que ocorre lá, mas eu nunca fui. Por que a senhora não vai? Eu tenho medo. Já chega as almas que eu vejo e escuto na casa grande. Se for, eu recebo espíritos e eu não quero. Por quê? Indaguei acanhado. Eu sou católica e o padre proíbe isso. Diz serem coisas do demônio. Eu não creio que seja do demônio, não. Eu gosto de comungar e se eu for, eu não poderei fazer mais, porque a igreja considera o fato como pecado mortal. E a senhora acha mesmo que seja? Não. Pecado ou erro é fazer mal a alguém. Eu já passei alguns apertos porque eu tenho medo, mas quando um espírito me tenta, falo à mãe Benta ou ao João e eles dão um jeito. Pensava muito se eu deveria ir ou não nesses trabalhos. Ora eu achava que eu deveria ir, ora que não. E o tempo foi passando e eu não fui mais. Às vezes o padre da cidade ia até a fazenda benzer, batizar as crianças, casar os negros e celebrar missa. A missa, se o tempo estava bom,
era no pátio. E se estava chovendo, era na sala da casa grande. Todos da fazenda iam e oravam com fé. Mãe Benta rezava contente e a missa era sempre bonita. Um dia eu indaguei: Mãe Benta, você também gosta de missa? Eu gosto de orar. Deus está presente em todos os lugares, gosta de todos os seus filhos e não importa se chegam a Ele por esta ou aquela crença. O Pai nos pede que sejamos bons e que fazemos o bem e que nos amemos. É errado não respeitar crenças porque todas são de Deus. Mas o padre não gosta dos trabalhos que fazem, diz que é o demônio que comanda esses encontros. Nossos trabalhos só fazem a caridade e demônio não faz o bem. Nossos trabalhos são de Deus. Depois o demônio é só um espírito mau que não aprendeu a ser bom. É também nosso irmão e eu o amo. Não podemos nos isolar dos espíritos maus, porque quem sabe se já não fomos também um. O padre ainda não entendeu isso. Ele é um homem, um bom homem. Vamos nós que entendemos compreendê-lo. Um dia ele perceberá e não se separa ninguém pela crença. Eu gosto de orar e vejo Deus presente em todo ato de fé. Às vezes o grupo ia fazer o trabalho especial na mata ou na cachoeira. Era para agradecer ou para fazer pedidos. Como eu não fui mais assistir às reuniões, um dia Mãe Benta me alertou. Bernardino, pelas nossas muitas existências, porque já vivemos muitas vezes, o nosso espírito já renasceu em corpos diferentes, acumulamos em nós o karma. Pode ser esse karma positivo por acertos, pela vivência no bem, que é mais difícil, porque a Terra é um lugar de aprendizado ainda primário. Esse karma também pode ser negativo pelos pecados, os erros que cometemos e abusos. O karma negativo ou ruim nos incomoda e pela lei devemos nos livrar dele. É como nos elamear e querer limpar. Essa limpeza fazemos por dois modos: pela dor ou tornando-nos bons, ou seja, pela transformação interior para melhor. O melhor modo de se tornar bom é fazer o bem, a caridade, seja material ou moral. Caridade material, você e eu não temos como fazer, não temos o que dar, mas a moral sim, podemos praticá-la e muito. Eu convido você mais uma vez a trabalhar com seu dom, a mediunidade, multiplicar o talento que o Pai lhe deu. Bernardino, queima ou elimina o seu karma negativo com a sua transformação interior para melhor, fazendo o bem com a sua mediunidade. Se não restará a dor para fazer isso, e pode estar certo, ela virá como uma conselheira sábia e justa, uma companheira que espera sempre o indivíduo ter oportunidades de eliminar o seu karma negativo pelo trabalho no bem, que o tornará bom e pela sua transformação interior. Enquanto você é jovem e forte, venha trabalhar, meu filho. Venha dar de si enquanto você pode. Se deixar para começar na velhice, não restará muito tempo. Tomás era velho e trabalhava, e você não é tão jovem. Foi o que eu disse. Mas Tomás e eu começamos jovens e tivemos a graça de continuar na velhice e com disposição e saúde, respondeu-me ela séria. Já sofri muito, mãe Benta. Será que eu tenho ainda que sofrer mais? Bernardino, se já sofreu, sabe como é duro o sofrimento. Não era para você compadecer de outros que sofrem? Não compadeceram de você? Sim, eu sou grata a todos que me ajudaram. Isso para mim basta. Eu não quero trabalhar com vocês. Eu não pedi para nascer médium. Ah, agora você diz isso.
Tem a certeza de que para reencarnar não pediu a bênção da mediunidade? Acho que sim, sempre pedimos. A mediunidade é uma graça maravilhosa e devemos trabalhar com ela sempre de graça. Não quero insistir com você, alerto somente. Talvez arrependerá no futuro. Eu nada respondi, mas mãe Benta não me convenceu. Não fui mais nem para ver os trabalhos ou reuniões. Porém, eu respeitava todos eles e, como amigos, nos queríamos bem. Esses trabalhos duraram até a mãe Benta e João desencarnarem. Depois foi escasseando e mudando. Os encarnados misturaram a religião católica e suas crenças. Mas sempre existiram pessoas boas que ajudaram outras com as suas benzeduras e passes. Capítulo 8. A liberdade. Meus filhos cresceram fortes e bonitos. As duas mais velhas, Marta e Maraína, foram ficar como damas de companhia para Dona Ambrosina. Marta era meiga e bondosa, um doce de criatura. Aprendeu a bordar com perfeição e fazia dupla com a sinhá nos seus inúmeros bordados. Maraína era linda, uma mulata encantadora, cativante e conversadeira. Chamava atenção por sua beleza perfeita e graça. A sinhá gostava muito delas. Quando Maraína tinha 15 anos, Jorginho, 20 anos, filho do senhor José, irmão de Dona Ambrosina, ia muito visitar a tia. No começo, tudo natural. Depois logo se desconfiou que Jorginho se apaixonou por Maraína. Dona Ambrosina se preocupou e ordenou que todas as vezes que Jorginho viesse à fazenda, Maraína ficasse na nossa casa. Assim a me chamou e comentou: Bernardino, Jorginho, o meu sobrinho, parece que se engraçou com Maraína. Acho mesmo que ele pensa estar apaixonado. Maraína, de fato, é belíssima. Eu gosto dela, é minha filhada, mas eu gosto também de Jorginho. Esse amor não pode dar certo. A família não consentirá que ele se case com ela e não desejo para Maraína uma união irregular. Dei ordens para que, assim que ele chegue à fazenda, ela vá para sua casa e de lá não saia até que ele vá embora. Agradeço-lhe, Dona Ambrosina. A senhora está certa. Falarei com ela. Chamei-a para ir em casa à noite para conversarmos, porque as duas dormiam na casa grande para fazer companhia, também à noite. Para sinhá, ela foi e conversamos. Maraína, minha filha, me diga o que ocorre entre você e o senhorzinho Jorge. Nada, meu pai, respondeu Maraína. Ele é só gentil, conversamos muitas vezes e ele me olha muito. Sabe que ele está interessado em você? Assim me falou, como também me pediu para ficar longe dele. Você gosta dele? Não o amo. Talvez poderia amá-lo, é muito simpático e agradável, mas eu cumprirei as ordens da sinhá, não se preocupe. E assim ela fez. Quando Jorginho chegou à fazenda, Maraína correu e ficou em casa, mas ele foi atrás dela. Ao vê-lo se dirigir para minha casa, eu corri para lá. Educado como todos da família, Jorginho nos cumprimentou e pediu licença para conversar com Maraína. Desculpe-me, senhorzinho Jorge, disse-lhe, mas a minha sinhá, que é minha dona, me deu ordens para não deixar o senhor conversar com a menina. Está bem, respondeu Jorginho. Então fique aí e escute a nossa conversa. Maraína, disse ele, olhando-a com carinho, eu gosto de você, eu quero você para mim. Não importa se a minha família não aprova o nosso amor. Eu quero você. Quero como? Não irá casar comigo, não é? Venha comigo, depois resolveremos. Não, não vou não, senhor. Não o amo e não quero ir. Você aprenderá a me querer. Não vou.
Ela correu para o quarto. O senhor Jorginho, sem saber o que fazer, foi embora. Eu fui e contei tudo o que se passou a Sinhá. Dona Ambrosina falou tudo ao irmão, que mandou o filho para o Rio de Janeiro passar uns meses em passeio. Ele não queria ir, mas acabou indo. Maraína tinha muitos pretendentes. Eu a incentivei a aceitar um e se casar. Ela então passou a namorar Antônio, o filho de Chico, empregado da fazenda. Ele era loiro, bem claro. O namoro foi rápido e se casaram. O casamento foi de gosto, porque ele era bom e trabalhador. Foram felizes. Quando Jorginho regressou, meses depois, foi logo visitar a tia e encontrou Maraína casada. Decepcionou-se, mas não fez nada. Só que não foi mais visitar a tia. Minha vida na fazenda Santa Ana foi tranquila e feliz. Mari e eu amávamos e respeitávamos Dona Ambrosina como uma mãe. Ali eu vi as leis da abolição surgirem, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, com elas muitas alegrias e também histórias tristes. Tive filhos libertos que mais tarde foram empregados na fazenda. Foram tratados como também os velhos que ficavam por ali sendo sustentados. A lei não mudou nada na fazenda. Ali os velhos já não trabalhavam, nem os doentes, e todos eram bem tratados. Mas nem todas as fazendas eram assim. Um dia chegou na fazenda do senhor José uma negra com 3 filhos pequenos libertos, e ela esperava outro. Pediu abrigo. O senhor me deixa ficar aqui? Meu dono me enxotou da fazenda porque, segundo ele, estava me sustentando e aos meus 3 filhos. Ele me disse para não arrumar mais. Como engravidei, ele me mandou embora. O senhor José, homem muito bom, deixou-a ficar. E não é que a danada teve 9 filhos que foram criados livres, depois espalharam-se pelo mundo? Essa escrava foi enxotada junto com os filhos. Muitas vezes os senhores das fazendas enxotavam crianças e elas saíam vagando e esmolando. Isso era proibido, mas era feito. Com os velhos ex-escravos também acontecia muito disso. Eram enxotados e, sem terem para onde ir, começavam a vagar, a esmolar nas cidades e nas redondezas. Em toda a época da escravidão, houve muitos casos tristes. Se não fosse a lei de causa e efeito, a escravidão seria uma injustiça. Mas a cada um é dado o que merece. Quando a Lei Áurea foi assinada, chegou a notícia para nós 5 dias depois. Foi recebida com muita alegria e festa. A Sinhá mandou matar um novilho e fizemos um churrasco. Cantamos e dançamos a noite toda. Só 2 ex-escravos saíram da fazenda, para dias depois voltarem famintos e envergonhados, pedindo para Dona Ambrosina aceitá-los de volta. Ela bondosa os aceitou. Achei bom a liberdade. Só porque tinha medo da Sinhá morrer e seus parentes nos venderem. Mas foi uma arruaça. Os libertos não sabiam o que fazer. Saíam das fazendas procurando não se sabe bem o que. Sem abrigo e comida, logo estavam famintos. Sem rumo, não sabiam o que fazer com a sua liberdade. Não sabiam o que era ser livre. Estávamos no inverno. Na região o frio era rigoroso e esses andarilhos sofriam muito. Sem abrigo, muitos saíam das fazendas e passavam a andar, a cantar sem rumo. Como a fazenda Santa Ana e Dona Ambrosina tinha fama de ser boa para os escravos, muitos foram lá pedindo abrigo. Os primeiros que chegaram, assim os colocou no galpão, alimentou-os e eles não queriam ir embora. Assim não podia empregar a todos. Os que recolheu na fazenda Santa Ana já era o bastante.
Como muitos queriam entrar na fazenda, tivemos que fazer guarda e não deixar passar da porteira. Lá dávamos a eles roupas e alimentos, mas foi uma confusão. Eles andavam e voltavam para comer. Entravam nas plantações, roubavam alimentos e animais. Tivemos que pôr todos os pedintes para fora e guardar bem a fazenda. Muitas pessoas nas redondezas, brancas e negras, acabavam por morrer ou se ferir em conflitos. Eram negros que tentavam roubar, brancos que se defendiam. Até nós, ex-escravos da fazenda Santa Ana, demos de nossas recompensas em esmola para os libertos que pediam na porteira. Nossa Sinhá deu muito, mandava fazer tachos de comida, deu remédios e roupas. Muitos libertos eram bons, mas a maioria era vadia e arruaceira. Ficava sempre de guarda. Meu tamanho impunha respeito, mas sempre conversava com os negros e deles escutei muitas histórias. Um dia veio até a porteira esmolar uma velha preta com um filho com os seus 30 anos, que era mudo, porque lhe cortaram a língua, como também as 2 orelhas. Ele escutava pouco e comunicava por gestos. A mãe me disse que por ele ter contado a Sinhá, pois o senhor estava de namoro com uma negra, o senhor, por castigo, mandou que fizessem isto com ele. Disse também que nesta fazenda não ficou nenhum negro. Tive dó. Dei roupas minhas e de Mara para eles, e o último dinheiro que tinha. Contei o fato a Dona Ambrosina, que respondeu triste. Queria poder recolher a todos, mas não é possível. Que fazer com muitos negros aqui? Não teria trabalhos para todos e muitos deles são arruaceiros. Tive que mandar até os que recolhi embora. A senhora tem razão. Não ia dar certo recolher mais alguém. Quando a Sinhá recolheu os primeiros negros que pediram ajuda, eram 15 e só aprontaram confusão. Não queriam trabalhar. Exigiram alimentos bons e 2 deles quase estupraram Chiquinha, uma mocinha da fazenda. Os negros da fazenda, agora empregados, não queriam trabalhar para sustentar vagabundos. Por isso a Sinhá teve que mandá-los embora. Também porque a todo momento vinham bandos pedir auxílio. Um negro queria uma arma emprestada para matar o feitor da fazenda onde morava. Como neguei a emprestar, ele me amaldiçoou e foi embora xingando. Um outro me disse: vá lá, ô empregado, me traga um prato de comida boa. Eu quero boa. Não é aqui a fazenda que trata bem os escravos? Ele disse empregado como se fosse de muita importância. E até que era. De escravo a empregados parecia a ele muita diferença. Não para nós da fazenda Santa Ana. Não sabe pedir com humildade? Não enche, sou de briga. Bato em você se não me trouxer já um prato de comida. Ora, vai embora, negro. Não me chame de negro, imbecil. Tentei não lhe dar atenção, mas ele ficou me provocando e xingando, até que eu perdi a minha paciência. Abri a porteira e o desafiei. Você diz que me bate? Pronto, aqui estou para brigar. Ele me acertou um murro no rosto e eu caí. Levantei e o enfrentei e brigamos feio. Ele sabia lutar e eu também, mas venci e o pus para correr. Uma outra vez eu fiquei com muita dó de um ex-escravo. Ele estava todo machucado. Contou a sua história com a voz triste. Quando a notícia da libertação chegou na fazenda, eu estava no tronco e acabava de ser castigado. Apanhei porque roubei. Que roubou para ser castigado assim?
Roubei a aguardente da casa grande. Mandei que esperasse e fui falar com a sinhá. Ela mandou que o recolhesse, cuidamos dele, fizemos curativos. Ele ficou 3 dias no galpão, mas era mal educado, mexeu com as mulheres e queria pinga. Tivemos que mandá-lo embora. Uma mulher com 3 filhos pediu abrigo. Disse humilde: diga, sinhá, que eu venho da fazenda do senhor Leônidas. Eu queria que a dona Ambrosina nos recolhesse. Estava adoentado de fraqueza. A sinhá deu ordens para que a deixasse e aos filhos entrarem, e lhes deu uma casinha que estava vaga para morar. Mãe Benta logo os curou e passaram a morar conosco. Uma das filhas desta mulher, Nascina, era deficiente mental, mas para o espanto de todos, ela tinha um dom raro. Sabia os nomes das estrelas e a distância que estavam da terra. Nós que não entendíamos nada disso, nos divertíamos com ela. Às noites sentávamos e pedíamos: Nascina, como se chama aquela ali? Começamos a achar que ela sabia quando falava sempre o mesmo nome para uma estrela apontada. Os sobrinhos de Dona Ambrosina, quase todos, se interessaram pelo fato. Um deles, uma noite, trouxe um livro grande que falava sobre as estrelas. Ele indagava, conferia e, para o espanto de todos, ele disse que ela não errou nenhuma. O padre chegou a benzê-la, mas nada adiantou. Mãe Benta dizia que era ela mesma que sabia, que aprendera em outra existência. Um dia, Pedro estava somando e resolvendo um problema com os ordenados. Nascina chegou perto, ficou olhando por alguns minutos e deu o resultado que, após Pedro conferir, era o certo. Aí descobrimos que ela fazia contas de cabeça e conhecia os números. Mas a coitada não viveu muito, ficou doente na cama por meses e depois desencarnou. Mãe Benta disse que ela foi em espíritos nos trabalhos que se fazia na sexta-feira à noite. Ela incorporou educadamente, agradeceu a todos falando correto, como os brancos, e foi embora para não voltar. Talvez, como Mãe Benta disse, ela tenha ido reencarnar. Curioso, perguntei à Mãe Benta: Mãe Benta, por que será que Nascina encarnou nesta vida doente e escrava? Talvez, Bernardino, ela tinha abusado de sua inteligência em existência passada e veio débil mental, escrava, para aprender a dar valor à raça negra. Tudo isso serviu para que aprendesse a amar a todos como irmãos. Um caso também interessante foi de uma mulata com um filho branco no colo que apareceu na porteira da fazenda, querendo falar com a sinhá. Insistiu tanto que Dona Ambrosina veio ver o que ela queria. Sinhá, falou ela, meu filhinho é branco, forte e bonito. Quero dar ele para a senhora. Sei que não tem filhos. Fica com ele, por favor. Por que não o quer? Não tenho como criá-lo. Fica na fazenda com ele, cuido dos dois. Mas, fez uma pausinha encabulada, é que eu quero ir para a corte, para o Rio de Janeiro, ter uma vida livre, aproveitar a mocidade. E o filho atrapalha? Sim. Pedro, que fora junto, ouviu tudo, chamou a sinhá para o lado e disse: Dona Ambrosina, meu filho Carlos, casado há 3 anos, não tem filhos. Ele e a esposa estão querendo um filho há tempo. Agora querem adotar um. Vou ficar com este para eles. Retornaram para perto da mulata, da ex-escrava, e Pedro falou: Eu sou empregado aqui. Fico com o seu nenê. Empregado? Mas queria que a sinhá ficasse com ele.
Não posso, disse Dona Ambrosina. Eu estou velha e sou solteira. Não sei se eu terei tempo para criá-lo. Se você quiser, Pedro ficará com ele, se não, pode ir embora. Está bem. Vim para deixá-lo e o farei. Aqui está, coloque o nome que quiserem nele. Não é batizado. Entregou o filho, virou-se e foi embora e nunca mais apareceu. Pedro levou a criança para o seu filho Carlos, que ficou muito feliz. O casal criou o garoto como filho. Era uma criança linda e dócil. Todos os escravos da fazenda Santa Ana ficou como empregados, morando nas casas e recebendo por mês um salário. Para nós, para mim, pouco mudou. Vivíamos felizes e continuamos. Com o tempo foi acalmando e a fazenda não necessitou mais ser vigiada. Os negros foram ajeitando quase todos nas fazendas mesmo. Muitos voltaram para as que tinham saído e tudo voltou ao normal. Meus filhos casaram. Dona Ambrosina envelheceu. Mara e eu fomos morar com ela na casa grande. Cuidávamos dela com todo respeito e carinho. A fazenda ficou nas mãos dos empregados. Como estes eram bons, tudo estava bem. A fazenda continuou próspera e lucrativa. Aos poucos, os velhos empregados, como Pedro, João e Chico, desencarnaram. E também Mãe Benta, para a tristeza de todos na fazenda. Eu senti muito a desencarnação dessa preta velha, que era realmente a mãe de todos. Ela fez muita falta na fazenda. Os irmãos da Sinhá também desencarnaram. Só lhe restavam os sobrinhos, que raramente iam vê-la. Dona Ambrosina não saía mais da fazenda. Por uma doença nas pernas, a Sinhá não andava mais, e era eu, ainda forte, que a carregava para todos os lados da casa. Quando queria passear pela fazenda, colocava-a na carroça e ia por onde ela queria. Estava magra, abatida e velha, mas os olhos continuavam grandes e bondosos. Tornamo-nos grandes amigos, Mara, eu e Dona Ambrosina. Um dia, Dona Ambrosina me chamou na sala. Bernardino, meu amigo, o que você e Mara fazem por mim, nenhum parente fez ou fará. Sabe que meus herdeiros por lei serão meus sobrinhos, mas eu quero recompensá-los. Aqui está uma boa quantidade de dinheiro. Quero que compre um sítio para vocês. Eu nunca vira tanto dinheiro. Dona Ambrosina não precisa me recompensar. O que eu faço pela senhora é mais a minha obrigação. Devo-lhe muito. É grato realmente, mas quero presenteá-lo e não discuta comigo. É seu esse dinheiro. Você merece. Quero que ao morrer estejam você e a sua família amparados e tenham para onde ir. Deus lhe pague. Agradeci comovido. Com este dinheiro eu comprei um sítio perto da cidade e para lá foram 5 dos meus filhos morar e trabalhar. Mara e eu ficamos com a Sinhá. Por nada neste mundo íamos abandoná-la. Os braços dela também foram perdendo os movimentos. Mara e mais 2 empregadas é que lhe davam banho e a alimentavam. Eu ficava o tempo todo perto dela. Olhava tudo para ela na fazenda. Carregava-a pela casa. Algum tempo antes de desencarnar, a Sinhá também quase não enxergava, mas continuava bondosa e educada. Um dia estava ela sentada na varanda, desencarnou quietinha. Mara e eu, como todos os empregados, choramos muito. Os sobrinhos fizeram um bonito enterro. Um dos sobrinhos comprou as partes da fazenda dos outros herdeiros e ficou sendo o único dono. Todos os empregados continuaram lá.
Convidou-nos para ficar lá. Não aceitamos. Tínhamos, pela bondade da sinhá, para onde ir. A fazenda continuou com o mesmo nome e este novo dono, pessoa boa, continuou com ela próspera. Senti muito a desencarnação de Dona Ambrosina. Chorei sentido, queria muito. Era-lhe grato, éramos amigos. Ela foi rica, branca, eu negro e escravo, mas uma amizade carinhosa, pura, honesta nos ligou. Eu era grato, ela era bondosa. Amizade assim a morte não separa. Capítulo 9. O porquê dos sofrimentos. Mara e eu fomos para o nosso sítio, mas os meus filhos, que há anos moravam e trabalhavam nele, não gostaram da nossa ida. Julgaram-se donos e nossa presença ali os encabulava. Já estávamos velhos, mas éramos fortes ainda. Eles nos deram para morar uma casinha pequena, menor que as casas da fazenda Santa Ana. Ficamos tristes por nos sentir rejeitados pelos filhos, mas nada comentamos. Mara arrumou a casinha e ela ficou bonita. Para nós estava bom. Era gostoso estar entre os filhos, netos e bisnetos. A garotada logo aprendeu a nos querer bem. Gostavam de escutar nossas histórias sobre os escravos. Sentávamos às vezes com eles embaixo de árvores e ali passávamos horas brincando ou contando as histórias. Mas isso durou pouco. Já fazia algum tempo que eu estava gripada e tossia muito. Emagrecia e sentia fraqueza. Ao mudar para o sítio, eu senti mais a doença. Mara pediu aos filhos para me levar ao médico na cidade. Eles hesitaram, mas acabaram por concordar. Dr. Plínio, bom médico, me examinou e logo constatou: o senhor Bernardino está com tuberculose. Já ouvira falar dessa horrível doença, incurável naquela época, mas não sabia direito o que era. Dr. Plínio pacientemente nos deu as explicações devidas. Mara e eu prestamos muita atenção. Quando chegamos ao sítio e contamos para os meus filhos, eles ficaram apavorados com medo do contágio. Eles tinham filhos e até netos e não podiam arriscar a contrair a doença. Assim, em tempo recorde, construíram um cômodo, uma cabana longe das casas para mim. O local era isolado, mas fizeram bem feitinha. As crianças foram proibidas de me ver e eu de sair da casa. Quando o cômodo ficou pronto, eles tentaram me convencer a ir para lá. Segundo eles, era o melhor para todos. Fui sem reclamar. Estava doente e não queria transmitir essa doença a mais ninguém. Fizemos a mudança. O que senti mais era ficar sozinho, já que Mara não ia ficar comigo. Ela está sadia, meu pai, disse um dos filhos, poderá adoecer. O senhor entende? Entendo, disse triste. Fiquei lá sozinho, proibido de sair. Só à tardinha, quando anoitecia, saía para andar um pouco. Mara vinha 2 vezes por dia me trazer comida, água e limpar o cômodo. Ela também estava velha. Andava da casa ao cômodo um bom pedaço e ficava cansada. Às vezes vinha arrastando. Um dia indaguei: por que um dos netos fortes e jovem não vem? Pelo menos uma vez ao dia. Porque eles têm medo da doença. Também porque fico preocupada com você aqui sozinho. Eu quero vê-lo. Eu estou bem, Mara. Venha só uma vez ao dia e está muito bom. Mara passou a vir só uma vez. Vinha, limpava tudo, esperava que comesse e conversávamos. Lembrava do passado.
do tempo feliz com a Nossa Sinhá na fazenda Santa Ana. Esperava ansioso essas visitas de Mara e entristecia quando ela ia embora. Meus filhos mandavam recados, abraços, retribuía. Não fiquei magoado com eles. Compreendi e os queria bem. Ninguém, nem parente foi me visitar, nem me olhar de longe. Mas a tuberculose me definhava. Comecei a ter dores no peito. A febre parecia queimar por dentro. Tossia muito e comecei a expelir sangue. Mas do que mais sofria era de solidão, do isolamento. As noites pareciam não terminar. Chorei muito. Uma noite eu vi com clareza a mãe Benta. Ela aproximou-se de mim, não temi. Não tinha por que ter medo de mãe Benta, que sempre foi tão boa. Sorriu, estava linda, forte, de aspecto jovem. Bernardino, mãe Benta, alegre em vê-la, veio me ver, sofro muito. Lembro que eu lhe disse, meu filho, fiz um esforço, mas ela me ajudou. Disse que você tinha um karma negativo para queimar. Se não fosse pelo trabalho no bem, ia ser pela dor. Lembro, neguei a trabalhar. Sim, era jovem e forte. Tinha o dom da mediunidade para fazer o bem, recusou. Deixou de fazer e aprender, porque quem faz o bem a outros a si faz. Muito se aprende. Pensei que não ia sofrer mais. Mas me diga, mãe Benta, se tivesse trabalhado com a mediunidade para o bem, não precisaria sofrer como estou agora? Bernardino, quando trabalhamos para o bem, temos oportunidades de aprender e tornar-nos bons. Nossos erros estão em nosso perispírito, como lama que necessita ser lavada, transformada. Ou fazemos isso pela nossa mudança interior, ou fazemos pelas lágrimas de dor, ou seja, pelo sofrimento. Eu estou tão só. Sinta Deus em você. Ajude-me. Sim, vim para ajudá-lo. Darei um passe que irá ter a bênção do sono. Mas a minha maior ajuda é lembrá-lo da oração. Deve ser resignado, aceitar todo o sofrimento com paciência. Porque, Bernardino, se não sofremos com resignação, o sofrimento pouco adianta. Não está sendo castigado. A dor é companheira abençoada que nos ajuda a transformar para melhor. É pela dor que tantas vezes recorremos a Deus e nos lembramos dele. É pela dor que reconhecemos os nossos erros e fazemos propósito de melhorar. Que Jesus o abençoe. Foi afastando e foi me dando sono. Eu dormi a noite toda. Só acordei na manhã seguinte, quando o sol clareava meu aposento. Pensei muito nos conselhos que mãe Benta me dera. Desejei que outros amigos desencarnados viessem me visitar. E assim eu recebi emocionado tantos desencarnados que vinham me trazer conforto e conselhos. Alegrei-me em ver Dona Ambrosina, que estava bem e sadia. Bernardino, disse ela, eu estou feliz. E confie, logo você também estará. Tenha paciência. A senhora é tão boa. Você também é bom, me ajudou tanto. Muito lhe devo. Não, meu amigo, não me deve nada. Amigos fazem o bem pelo prazer. Queria ajudá-lo mais, mas não posso. Oro por você e peço a Jesus lhe dar forças e paciência. Virei sempre vê-lo. Assim, pelos amigos desencarnados, não tive tão só e a solidão não me castigava mais. Tomás também veio me ver. Ao me falar do meu karma negativo, indaguei. Tomás,
Você não poderia me ajudar a lembrar meu passado, o porquê do meu sofrimento? Ele pensou um pouco e respondeu: Não sei se devo. Perguntarei aos meus superiores. Volto amanhã. No outro dia, Tomás me visitou radiante. Bernardino, posso ajudá-lo a lembrar. É isto realmente que quer? Não irá se aborrecer com seus erros? Já sofri e sofro por eles. Sei que devo ter sido terrível, quero lembrar. Há muito tempo, você, Bernardino, vem abusando dos seus conhecimentos sobre a força da natureza e dos poderes mentais e espirituais da mediunidade. Encarnou muitas vezes na Índia. Tomás foi falando e eu fui lembrando. Na última vez que eu encarnei na Índia, adquiri muitos conhecimentos. Antes de reencarnar, havia prometido ajudar a ciência em favor do bem, e com meus conhecimentos auxiliar o meu próximo. Fui um senhor rico e poderoso, dono de terras e de uma casa grande e linda. Usava na testa uma pedra muito bonita. Era um amuleto, uma linda pedra de rubim, que comprara de um sábio feiticeiro. Esse mago, através de magia, ligava a pedra encantada à minha pessoa para me dar força, coragem e poder sobre os meus inimigos. Usei-a por toda essa existência. A pedra me marcou tanto que a plasmei no meu perispírito. Assim, nas 2 encarnações posteriores, trouxe-a em forma de pinta no meu corpo físico. Tive muitos escravos, ou melhor, servos escravizados pelo meu poder hipnótico. Meus servos moravam no fundo da minha casa, em quartos separados. Não os maltratava, gostava de ser bem servido e não desprender de minha fortuna com eles. Usava do meu poder mental para tê-los sem pagamento. Procedia assim com eles. Ao contratar o servo, tentava hipnotizá-los. Se conseguisse, ficava trabalhando comigo. Se não, era dispensado. Preferia os que não tinham parentes ou que estes estivessem longe. Os que ficavam recebiam só o necessário para viver. Para não dar comentários, casava-os entre si, sendo eu que escolhia os pares. Pareciam autômatos, falavam pouco e quase não saíam da propriedade, não bisbilhotavam. Podiam trabalhar sossegada em uma parte da casa onde só entravam alguns raros convidados, magos como eu. Interessei-me pela magia com 12 anos, quando um mago visitou meu pai. Eu pedi ao meu genitor para ter algumas aulas com aquele sábio. Sabia ler e escrever com precisão e gostava muito de ler. O sábio ficou conosco 3 anos e me ensinou muito. Ou melhor, recordei com ele o que eu já sabia de outras encarnações. Quando o mago foi embora, estudei por 2 anos sozinho. Depois, com permissão do meu pai, eu viajei em busca de conhecimentos. Fui atrás de diversos astrônomos, magos, feiticeiros, e por 5 anos eu aprendi muito. Voltei ao lar e recebi a herança, umas terras longe da casa paterna e muitas joias. Fui para lá, onde eu passei a residir e organizei a minha vida. Era um lugar bonito e me cerquei de plantas exóticas. Nessa parte da casa reservada para mim, que chamava de laboratório, fazia as minhas pesquisas e experiências. Tinha ali tudo o que necessitava para os meus estudos. Estes estudos e experiências eram sobre astronomia, de escritos antigos sobre as propriedades da alma, como a mediunidade,
principalmente a de efeitos físicos, energias do perispíritus, plantas que intoxicavam o perispíritus e as que purificavam. Fui um grande egoísta, não usei os meus conhecimentos para o bem e nem os passei a ninguém. Os resultados desse estudo surpreendente guardei-os só para mim. Também não fiz mal, exceto aos servos e esposas que hipnotizei. Sabia fazer o bem e o mal. Eu preferi ficar só com os conhecimentos sem usá-los. Casei, tinha 4 esposas. Não me importei com nenhuma delas. Para evitar queixumes e brigas, hipnotizava-as. Tive filhos, mas não os amei. Eram-me indiferentes. Tratava de educá-los e dar estudo básico, como ler e escrever, sem importar se eram felizes ou infelizes. Meu sonho era que um dos meus filhos seguisse meus passos, gostasse e tivesse o dom para a magia. Mas infelizmente, agora digo felizmente, nenhum deles nasceu com esse dom. Passava horas e horas trancado no meu laboratório, cada vez mais encantado com os meus estudos e pesquisas. Se o rubim, o amuleto, evitava que forças negativas me atingissem, não pude me proteger das minhas próprias, as que eu criei com meu egoísmo. Sabia que se pode adiar a colheita da nossa plantação ruim, mas nada consegue impedir de um dia fazê-lo. Fiquei doente e sabia que a minha doença era incurável. Chamei para me ajudar os magos e sábios que eu conhecia. Usamos de todos os nossos conhecimentos e eu não consegui sarar. Sofri muito, fui apodrecendo em vida. Meu corpo cobriu-se de feridas que pareciam queimaduras e doíam como tal. Com 54 anos eu desencarnei, após muitos padecimentos. Com a minha desencarnação acabou a força hipnótica na minha casa e todos pareceram acordar após um longo sono. As esposas e os filhos deram graças por eu ter desencarnado. Com medo do meu laboratório, pegaram tudo o que havia nele. Levaram para o pátio e queimaram. Desencarnei e vi todos os acontecimentos. Foi com grande pesar que presenciei eles acabarem com tudo que eu tanto amei e a que me dediquei. Sabia pelo estudo me desligar do corpo. Não foi fácil como pensava. Desliguei pouco antes de ser cremado. Pensei que ficar na minha casa, mas um bando de espíritos que escravizava perseguiu-me e me torturou por tempos, porque me achava fraco. Mas quando me recompus, eu acabei por lutar com eles. Tinha conhecimentos e forças mentais para dominá-los. Eles não me enfrentaram, preferiram me abandonar. Sozinha eu vaguei, sofri sem descanso. Abusara de um dom precioso, a mediunidade, e da força do meu pensamento. Percebi então que muito errara e não quis errar mais. Os magos do umbral me convidaram para ficar com eles, mas eu não quis. O remorso foi chegando e eu chorei muito. Preferi ficar sozinho numa gruta. Assim fiquei muito tempo sofrendo pelos meus erros. Um dia, um espírito bondoso, um socorrista, conversou comigo. Filho, o remorso destrutivo não leva a nada. Por que não pede perdão e vem conhecer outra fase da vida espiritual, que é reservada aos bons? Acha mesmo que eu posso ser perdoado? Indaguei esperançoso. É claro, Deus ama todos nós e a você também. Pedi perdão com toda a sinceridade e o socorrista me levou para um abrigo
um posto de socorro. Achei maravilhoso. Fiquei tempos ali aprendendo as lições da boa moral. Sabia que ali era a morada dos que mereciam. Estava como hóspede, tinha necessidade de reencarnar. Pedi ao orientador da casa: bom mestre, antes que reencarne, tira de mim esses conhecimentos. Me tire o dom da mediunidade. As encarnações em que desenvolvo essa faculdade e o poder mental, eu não os uso para o bem. Conhecimentos adquiridos a nós pertencem. Você tem que vencer a si mesmo. Não posso me fortalecer primeiro, aprender a ser bom para depois usá-las para o bem? Pode. Essas faculdades adormeceram em você, mas as terá novamente aos poucos. Quero recomeçar. Abusei sempre dos meus conhecimentos. Quero, se possível, reencarnar entre os irmãos sem instrução e reaprender começando do nada. Você poderá reencarnar entre os espíritos ainda ignorantes de conhecimentos, mas sofrerá com isso. Se for possível, é assim que eu quero. Assim, obtendo a graça, fui atendido no meu pedido, reencarnei na África, minhas faculdades adormeceram, nasci entre primitivos para um abençoado recomeço. Sofri muito, era estranha a tribo para mim. Eu era forte e alto, com a pele mais clara que os demais, os traços mais suaves e uma enorme pinta na testa. Pinta que também possuía como Bernardino, lembrando uma pedra oval. Eu fui triste e calado. Era diferente dos outros da tribo. Tinha muitas saudades e não sabia de quê e por que as tinha. Meus pais, pensando que eu estava doente, me levaram ao feiticeiro da tribo. Este percebeu que eu tinha perseguidores desencarnados, espíritos bem estranhos a ele. O grupo de 3 espíritos que não me perdoaram esperava uma oportunidade para se vingar de mim. Como não puderam comigo, quando desencarnados, esperaram que eu voltasse à carne. Sem mediunidade, não puderam me obsediar como queriam, mas tentavam me prejudicar e o fizeram. O feiticeiro, para tentar me salvar dos obsessores, me fazia tomar ervas que me causavam muito mal-estar. Muitas vezes eu fiquei sem me alimentar em certas fases da lua. Outras vezes me deixou preso sem tomar água. Ordenava que fizesse rituais ridículos e perigosos. Muitas vezes eu fiquei a noite toda amarrada em árvores e até surras eu levei. E foram muitas vezes que me machucava todo. Cada vez mais tinha crises de tristeza e agonia. Era meu espírito sentindo saudades das encarnações anteriores. Um dia esse curador me deu uma tarefa. Tinha que agradar os deuses. E para isso eu teria que subir num morro de difícil acesso e colher umas ervas para ele me preparar um banho que me livraria dos demônios, ou seja, dos meus perseguidores. Ao subir no penhasco eu caí e desencarnei. Tinha 20 anos. Fui socorrido pelos espíritos desencarnados pertencentes à tribo. Meus perseguidores foram embora, julgando-se vingados, foram embora tristes e infelizes, tanto como eu estava. A vingança é uma espada de 2 gumes. Todo ato bom ou ruim a nós pertence e teremos que dar conta deste ato um dia. Comecei a aprender através da dor a dar valor à pessoa humana. Estes espíritos da tribo que ali ficavam, ora esperando para reencarnar, ora ajudando a todos, me auxiliaram a encarnar novamente.
Voltei como Bernardino. Minhas lembranças terminaram. Chorei e Tomás me consolou. Bernardino, lembranças estão em nós. Não podemos fugir do passado, mas podemos construir o nosso futuro. Novamente não fiz o bem com a mediunidade. Queixei-me triste, mas também não fez o mal. Talvez por ter você feito o mal com a mediunidade anterior, nesse sentiu medo de errar com ela e se recusou a despertá-la e trabalhar com ela. Isso não justifica meus atos. Minhas faculdades nessa vida começaram a despertar. Na próxima, devo ter esse dom mais acentuado. Que irá ser de mim? Você deve se preocupar com o presente. Poderá dessa vez se preparar melhor para reencarnar. Você nessa encarnação foi grato, fez amigos, sofreu resignado. Tudo lhe será diferente. Quando seu corpo físico morrer, poderemos desligá-lo e irá para um lugar bonito, onde irá se preparar e voltar com melhor disposição para fazer o bem. Não dormi naquela noite. Fiquei pensando em tudo que recordei. Entendi o porquê dos meus padecimentos, mas não me amargurei com os meus erros. Senti que estava terminando de quitá-los. Orei. Acabei por agradecer a Deus pelos meus sofrimentos. O Pai é bom demais por nos dar novas oportunidades. Fui definhando. Às vezes tinha sede e não conseguia pegar a caneca d'água que Mara deixava num caixote à beira da cama. Não levantei mais do leito. Meu corpo dolorido começou a ferir. Minha companheira de anos, Mara, chorava ao me ver assim. Não reclamei. Às vezes chorava, mas lágrimas sem reclamações são águas que lavam o perispírito. Continuei a receber as visitas dos amigos espirituais. Até que um dia... Aguardem, a história continua.